Olá, querido ouvinte! Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante para quem tem interesse em levar seus métodos e práticas educacionais a patamares maiores. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Estaremos falando sobre letramento literário, salientando sobre a importância da leitura de literatura nos anos iniciais. Haverá um relato, uma experiência vivida por mim, professora Josineide Bentes, que atua em turmas de 1º ao 5º ano, atualmente na Escola Raimundo Nonato, que pertence à Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. Para começarmos o nosso bate-papo, o que é letramento literário para você? Bem, o letramento literário ele é um processo de apropriação da literatura enquanto linguagem. E quando sintetizamos essa definição, temos que ter o entendimento que processo é algo contínuo, que está em movimento, que não se fecha. E que a apropriação é quando ela passa a fazer parte de si próprio, de pertencer à pessoa, tornando uma linguagem, construindo sentidos com aquilo que se leu, que é a linguagem literária. Antônio Cândido, em suas literaturas, ele defende que a literatura é um direito humano que proporciona a formação do cidadão e a organização pessoal. Então, a literatura, segundo ele, são todas as criações poéticas, ficcionais, dramáticas, em todos os níveis sociais e culturais. Temos que pensar que a literatura ela é uma manifestação universal de todos os homens, de todos os tempos. Ela é necessária ao ser humano, porque o próprio ser humano ele tem essa necessidade de fabular. Dessa forma, temos que pensar que a literatura ela é um fator indispensável para a humanização, pois ela atua através dos símbolos, das histórias, das lendas, do folclore, etc. Mas, para ter letramento literário, o indivíduo tem que saber ler e escrever? Bem, conforme Magda Soares, o letramento é o estado ou a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usa a escrita. E a leitura de literatura também ela é uma estratégia para levar a criança a ler e a escrever também. Sabemos que o letramento ela envolve um contínuo de aprendizagens, levando o indivíduo a alcançar seus objetivos, desenvolvendo seus conhecimentos e seus potenciais, fazendo assim com que ele participe plenamente da comunidade e da sociedade em geral. O letramento ele vai desenvolver o conhecimento do indivíduo e é imprescindível que a leitura e a escrita seja bem alicerçada, para que a educação ela possa alcançar outros patamares. É importante o desenvolvimento da alfabetização e letramento na sociedade. E isso precisa ser bem trabalhado dentro das escolas. E quando nós estamos falando sobre o ensino da literatura, sobre a leitura de literatura para os anos iniciais, as escolas elas têm que contemplar isso no currículo dela, na grade curricular, porque ela precisa levar
a fruição, o deleite, a experiência estética das palavras. E isso só vai se alcançar através da literatura. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Quando falamos sobre leitura de literatura nos anos iniciais, eu posso falar por experiência própria, que é uma possibilidade que te dá um leque de atividades práticas. Eu já trabalhei com alunos de ensino médio, Fundamental 2, Educação Infantil, e desde 2006 eu atuo também em turmas do ensino fundamental 1, né? Os meninos do 1º ao 5º ano. E uma prática exitosa que eu obtive ao trabalhar literatura com os alunos do 1º ao 5º foi no ano de 2011, na Escola Municipal Professora Zenir Pinto Pedroso, lá no Jorge Teixeira, onde eu atendia os meninos do 1º aninho pela manhã e os meninos do 5º ano no turno da tarde. Havia um plano de ação que nós tínhamos que trabalhar durante o ano todo, trabalhando a diversidade étnico-racial. E no mês de novembro, né, como em toda a escola, né, a nossa escola também tinha que trabalhar o Dia da Consciência Negra. Então, era o mês da Consciência Negra. E uma atividade que eu levei, né, eu levei a literatura, né, que eu gosto, até hoje eu gosto muito, é o livro Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado. E levei essa literatura para eles, apresentei. Na turma do 1º aninho, eu fiz a apresentação da história, mostrei, falei quem era a autora, né? E eu utilizei slides, né, com a história e apresentei com o data show para eles, né, no PowerPoint. E foi muito gratificante. Depois, como uma atividade, eu pedi para que eles desenhassem a parte que eles mais gostaram na história. Uma parte muito prazerosa foi ao ouvir a gargalhada deles. Todas as vezes que o coelho tentava ficar pretinho, eles gargalhavam muito com o que acontecia depois. E uma parte muito legal foi aquela parte assim. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Eles riam demais e muito gratificante. Com os alunos do 5º ano, eu utilizei a mesma apresentação, né? Utilizando o data show, os slides. E fui lendo a história para eles. Eles ficavam bastante atentos. E depois, no final da história, eu fiz uma proposta para eles, deles dramatizarem a história. E eles toparam. Trabalhamos o texto, né? Nós fomos trabalhando o texto a fim deles perceberem as falas de quem eram os personagens, o narrador. Entre eles mesmos, eles escolheram, né, os personagens, baseando-se mais ou menos nas características, né? A gente sabe que não tinha coelho, mas eles foram pegar o menino mais branquinho da sala e a menina mais pretinha do cabelo enroladinho. Então, eles mesmos foram montando. Foi muito gratificante, porque eu vi todos eles empenhados na hora de montar o cenário no pátio da escola. Até para recortar um monte de papel laminado, eles fizeram, que era para fazer a chuva de quando molhava, né? O coelho, e saía a tinta toda do corpo. Em cada parte da história, eles foram vendo os detalhes e criando, né, para o que seria ser feito lá para que acontecesse a cena.
Até algumas mães, elas ficaram envolvidas também, porque elas costuraram as fantasias dos coelhos. Todos os alunos, fora o personagem, a menina, a mãe da menina, né? O resto da turma todinho se vestiram de coelhos. E eles mesmos, na hora que estavam montando as fantasias, eles mesmos criando a corzinha, manchando, entendeu? Malhado. Então foi muito, muito prazeroso trabalhar essa literatura com eles, ainda mais dramatizar. Eles ensaiaram 2 semanas e lá estavam no dia da culminância, né? Todos empolgados, alguns nervosos, alegres, mas eles apresentaram a história para todos os alunos da escola no turno vespertino. Eles me deixaram muito orgulhosa. Então, como professora, eu digo e reafirmo que a literatura ela é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, levando ele a experimentar, né, a ter muitas sensações, além de contribuir para o desenvolvimento pessoal e social. Então, o letramento literário, ele é muito importante para as crianças, né, para todos, para o ser humano de forma geral. E aí, começarmos desde pequenininho, dentro das escolas. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre letramento literário. E eu espero que seja de grande valia e que a gente possa repensar em estar cada vez mais utilizando, né, a literatura para desenvolver, né, dentro da educação com as nossas crianças. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.